Bom, pessoal, professora Ana Carla de volta com a convidada de hoje, que é a professora Márcia Valquíria, que nos traz aí esses grandes ensinamentos sobre parceria público-privada, nos introduzindo aí nesse mundo dos modelos, nos novos arranjos de gestão. Vocês já tiveram aí o conteúdo de administração direta e indireta, os princípios, né, que formulam a estruturação do Estado. Hoje, PPP, nas próximas aulas vem aí OS, OCIP, concessões, agências reguladoras e agências executivas. Então, vocês vão ter esse panorama geral. Professora Márcia, no vídeo passado, no terceiro bloco, ela falou de uma coisa muito importante, né? Então, ela falava ali que consórcios ou empresas que firmassem esse contrato para a parceria público-privada deveriam formar aí uma sociedade com fins específicos para essa atuação. Eu tenho duas perguntas sobre esse tema. A primeira, consórcios. Quando a gente fala a palavra consórcios e que a gente pensa em serviço público, a gente tem de enxergar o consórcio sobre dois olhares. Um, o consórcio de empresas privadas que se unem para participar de um processo licitatório, de uma concessão, de uma PPP, seja ela administrada, seja ela patrocinada. O consórcio que é a junção de grandes empresas para participarem perante o poder público diante de um processo licitatório. E também tem a figura dos consórcios públicos formados pelos entes federativos para prestação de serviços e, eventualmente, esses consórcios podem fazer uma contratação de PPP. Então, eu estou colocando um pouquinho, complicando um pouquinho mais aqui essa análise. O meu entendimento, cada vez que eu estudo esses casos, é que para municípios pequenos, a formação de consórcios públicos para a prestação de determinados serviços universais, ela é inevitável. E eu estou falando aqui consórcios públicos na área de saúde, consórcios públicos na área de educação, consórcios públicos na área de manejo e direcionamento de resíduos sólidos, consórcios públicos na área de saneamento, aquela de competência municipal, que é a drenagem dos esgotamentos e das águas pluviais, que fica a cargo do município. Eu queria que você desse uma luz, jogasse aí um foco de luz sobre essa palavra consórcio, porque ela pode causar confusão na cabeça dos nossos alunos, que serão futuros gestores de políticas públicas. Diferenciar, né, o consórcio público que contrata por PPP do consórcio privado que se coloca como um possível prestador de serviço numa PPP. Vamos lá, a palavra consórcio, ela já nos dá a ideia de junção, de união. O que a gente tinha no Brasil até uns anos atrás, é que eu não estou aqui com a lei de consórcio público para dizer que ano que foi para vocês, mas é só dar um Google, como se diz, vocês descobrem aí. Mas assim, até a professora Ana Carla pode ver o número da lei. Mas até a existência dessa lei, nós tínhamos consórcio público como um instrumento jurídico, um ajuste, algo escrito, um instrumento jurídico com ementa, preâmbulo, cláusulas e tal. Então, a gente só tinha preocupação de diferenciar o consórcio público enquanto instrumento jurídico do convênio, sendo que o convênio ele é celebrado entre entes públicos e privados, continua assim até hoje. O consórcio público, ao lado do convênio, ele era um instrumento jurídico celebrado entre entes públicos. Então, como a professora falou, entre municípios, entre estados, ok? Então, esta era a figura de consórcio público, era simplesmente um instrumento jurídico. Com a lei, o consórcio público passou, lei 11.107 de 2005. Com a lei 11.107 de 2005, o consórcio público mudou de figura. Ele passou a assumir personalidade jurídica. O que significa isso? Os estudantes de direito que estão aí vão entender, já sabem, possivelmente que a gente aprende isso lá no primeiro, segundo ano de direito. Personalidade jurídica significa a possibilidade de assumir obrigações no mundo jurídico, capacidade e competência
para assumir obrigações no mundo jurídico. Ou seja, eu posso contratar, né? Eu posso celebrar ajustes. É basicamente isso. Eu posso representar uma empresa, porque eu tenho capacidades. Essa capacidade, eu não posso me enrolar aqui, a capacidade para eles que não são do mundo jurídico é a possibilidade civil de assumir. Então, eu tenho mais de 18 anos, por exemplo, não preciso ser representada. Basicamente é isso. E a competência quem me dá é a legislação. Então, assim, vocês imaginem que em 2005, o que era apenas um ajuste se transformou numa figura, como se fosse uma empresa mesmo, né? Então, eu tenho aqui o município A, o município B e o município C. Eles juntos, eles podem assinar um instrumento jurídico, quer dizer, os representantes dos municípios assinam um instrumento jurídico e eles têm personalidade jurídica porque eles não precisam de um ente maior para representá-los, ok? Então, isso é o consórcio público hoje. O consórcio público, se ele pode assinar um ajuste, ele pode, enquanto consórcio público, fazer uma licitação, publicar um edital, quer dizer, o município tal, vai mandar o que constituem o consórcio público tal e qual, né? O consórcio público do Vale do Ribeira. Então, você pega todos os municípios do Vale do Ribeira, estão dentro deste consórcio público. O que eles fizeram para isso? Eles assinaram um instrumento que foi a registro no cartório de títulos e documentos. Então, seja um consórcio público, seja um consórcio privado, precisa de um instrumento lá registrado no cartório de títulos e documentos para dizer que eles assumem obrigações entre si. O consórcio privado, gente, sempre existiu. A Odebrecht com a OAS, com não sei o quê. A empresa Sadia com a Perdigão, né, fazem um consórcio privado. Por que é importante contar com essa figura do consórcio privado? Porque dependendo do tamanho do contrato, eu não tenho uma empresa só para realizar tudo aquilo ali. Ela não tem qualificação, ela não tem competência, ela não tem pessoal, ela não tem maquinário para assumir um contrato de 10 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões, que é uma PPP. Então, não é só nas PPPs. Quando se faz uma licitação para a construção de uma ponte, por exemplo, construção de uma ponte ou até de uma estrada, antigamente, antes da 2004, nós temos que construir uma estrada. Vamos fazer o quê? Eu posso tanto pagar uma empresa para construir a estrada, como eu posso fazer uma concessão de obra pública. A empresa constrói a estrada e depois ela vai explorar o serviço dessa estrada. Com o quê? Com o pedágio, que é uma tarifa, que na verdade é um preço público. Tá? Por que não é taxa? Desculpe aí mais adiante. Não é taxa porque não é ut singuli. Eu não divido exatamente pelo serviço que eu estou prestando e pelo consumo que a pessoa faz. Apesar de aparentar que se ela transitou naquela estrada tantos quilômetros, ela vai pagar tanto de pedágio, ela pode ter pego essa estrada 1 quilômetro antes do pedágio, ela vai pagar o pedágio, sendo que aquele que pegou a estrada 10 quilômetros atrás vai pegar o mesmo pedágio, estão entendendo? Então, não é dividido pelos quilômetros que ela rodou, ao contrário da energia elétrica, que é uma taxa. Por que energia elétrica o consumo é taxa? Porque se eu consumo 10 megabytes, sei lá, estou falando, eu pago X. Aquele que consome 20 paga mais, paga o dobro do que eu. Voltando, né? Voltando, então, a sociedade de propósito específico, a professora Ana Carla me dá a oportunidade de responder, por que ela precisa existir a parte de quem está participando, seja dessa licitação que foi contratado, seja um consórcio, seja uma empresa normal, para assegurar que as atividades daquelas normais daquelas empresas, melhor dizendo, os compromissos daquelas empresas não interfiram na parceria público-privada, na execução da parceria público-privada que se dá a longo prazo. Isso aconteceu
antigamente, de uma forma muito similar, com aquele escândalo do Bangkok, alguma coisa assim no Brasil, em que as construtoras quebraram e deixaram todo mundo na mão, né? Quer dizer, esse Bangkok quebrou e deixou todo mundo na mão. Hoje você precisa de uma empresa específica para tocar aquele negócio. Então você cria uma empresa que faz parte do mesmo grupo, ela se chama Sociedade de Propósito Específico, apenas tendo como objeto tocar e executar aquela parceria público-privada. Era isso, professora Ana Carla? Esclareceu? Esclareceu, acho que está bem claro para eles entenderem, porque um dos temas que a gente vai tratar com eles é exatamente sobre consórcios públicos, para que eles não fiquem com a confusão, né, o público e o privado, e para eles compreenderem que o consórcio público, enquanto a gente está falando que um consórcio privado pode ser um prestador de serviços numa PPP, um consórcio público pode ser um contratante de serviço em PPP. É uma entidade, Para eles compreenderem isso. E que um consórcio público também pode ser um prestador direto de serviços. Sim. Ele também pode ser um prestador direto de serviços. Pode. O que é que ele faz? Ele transforma aquele orçamento pequenininho de cada município naquela linha num orçamento maior para atender todos os munícipes naquela linha. Então, você pode pensar a ideia, por exemplo, na área de lazer e turismo. Tem cidades muito pequenininhas, né? Você vê ali na Serra Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, isso é bastante explorado. Você é de lá, isso é bastante explorado. Você faz aquela semana ou aquele final de semana de passeio na serra e você vai andando de cidadezinha em cidadezinha. Um prefeito criar um circuito de lazer é muito custoso. Vários prefeitos se unirem, mapearem o que tem, né? Tem um moinho naquela cidade, tem a fábrica de mandioca naquela outra, tem a Pedra Preta que dá de frente para o Rio das Antas na outra, e aí você consegue criar uma política pública regionalizada. Vamos imaginar um consórcio público como um condomínio, né? Em que você tem um condomínio de casas com uma grande piscina no meio que todos podem usar. Então, se cada casa for contratar um jardineiro, se cada casa for contratar um limpador da piscina, todos vão ter o mesmo ônus, né? Se cada um tivesse a sua piscina, todos teriam o mesmo ônus, então e a piscina ia ser pequena. E a piscina ia ser pequena. E em Minas também existe muito para drenagem de rios, para resolver esses problemas, porque assim, eles ganham na quantidade, quer dizer, ganham e deixam de gastar na quantidade. Então, se o município vai contratar uma política pública, uma consultoria para resolver o problema da drenagem, o preço vai ser um. Essa pessoa, ela pode resolver para todos ao mesmo tempo, dentro de um consórcio, esta mesma política pública, né? É muito usado mesmo. Como a gente teve uma disseminação, né, irracional e injustificada financeiramente e administrativamente de municípios pós a Constituição de 88, e é muito difícil fazer esse caminho de volta, né? Como é que você vai desinstituir municípios? É um caminho politicamente muito complicado. A ideia dos consórcios como um mecanismo de gestão coletiva para soluções de problemas, ela é bastante interessante e talvez seja um caminho. Bem, eu acho que eram esses os temas principais que a gente tinha para a aula de hoje. Muito obrigada, professora Márcia. Vou repetir de novo, autora do livro maravilhoso aqui, Direito Administrativo da série universitária, da editora Forense, que nós adotamos já há alguns anos nessa disciplina. E foi um prazer muito grande ter você aqui e os alunos poderem te conhecer pessoalmente, né? Eles te leem, mas não te veem. Então, agora é a oportunidade deles te verem. Pode se despedir de todos eles, fique à vontade, o tempo é seu. Muito bem. Professora Ana Carla, obrigada pelos elogios. É um prazer imenso para mim estar dando essa aula. Pode me chamar para outra, se quiser que eu contribua. E para todos os alunos, meus parabéns por terem escolhido esse curso de gestão de políticas públicas. Eu estou na área há uns 30 anos e, de fato, sempre tenho que fazer.
e a nossa participação é extremamente importante. Eu digo, nosso trabalho é extremamente importante dentro desse Brasilzão aí. Obrigada, professora. Um abraço para todo mundo, gente. Tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima.